você come um pão, um bolo, massas, você sente estufada, com desconforto gástrico, com gases. Mas quando você viaja para o exterior e come um pãozinho, você não sente nada? Eu vou te explicar o porquê que isso ocorre. Eu sou a doutora Giovana de Luca, nutrifuncional, especialista em emagrecimento e saúde. E a nossa farinha de trigo, né? Toda farinha de trigo houve uma modificação genética. Mas a do Brasil, nós estamos numa corrida, numa autossuficiência em farinha de trigo. E com essa corrida que iniciou-se na década de 50, com a modificação genética da farinha do trigo, colocando mais glúten, acrescentando mais glúten, porque esse glúten, ele é uma proteína que ela dá elasticidade, ela aumenta o rendimento, a leveza da massa. Então, para a indústria alimentícia, o glúten, ele é muito interessante. E eu vou mostrar para vocês o que é o glúten, né? Então aqui você pode até fazer um experimento em casa de pegar um pouco de farinha de trigo, misturar com um pouco de água e você vai ter essa massa elástica, tá? Essa massa elástica, se você quiser, você pode até pôr embaixo da torneira e aí você vai cair os farelinhos e vai ficar o glúten. E você vai ver que ele é um elástico mesmo, né? E é esse elástico que vai dar o rendimento nas massas. Porém, esse rendimento para a indústria alimentícia é excelente, porque ela tem que usar menos farinha de trigo para ter uma mesma ou até a maior quantidade da produção ali dos seus farinhaços. Mas, e o que acontece para o nosso corpo, para o nosso metabolismo? Esse elástico, que é o glúten, quando ele chega no nosso intestino, dependendo da pessoa, ele causa, sim, inflamações. E essa inflamação vai causar o desconforto gástrico, vai causar o estufamento e para muita gente leva até processos graves inflamatórios. E qual é a diferença, então? Mas por que como eu como lá fora eu não sinto tanto desconforto ou eu não sinto desconforto como quando eu como aqui no Brasil? Justamente por isso. Essa corrida pela autossuficiência na farinha de trigo faz com que o nosso trigo, a nossa indústria, esteja cada vez estudando mais essa modificação genética para aumentar ainda mais a quantidade de glúten no trigo. Afinal de contas, quanto mais glúten o trigo tem, maior o rendimento da indústria, menos farinha de trigo nós temos que importar de outros países. Recentemente saiu até uma reportagem no Globo Rural que eu estava assistindo e a mocinha da panificadora lá toda feliz, né, falando que como, né, tá rendendo um pacote de farinha de trigo com essas mudanças genéticas que estão sendo feitas até agora, né, e cada vez mais nessa corrida. Por isso que quando você come a farinha de trigo aqui no Brasil, você sente mais desconforto do que quando você come lá fora. Então, tem que parar de comer a farinha de trigo? Não, mas nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes a pessoa começa a comer muita quantidade de pão integral. Sim, ele é mais benéfico porque ele tem mais fibras. Porém, o que acontece? A maioria dos pães integrais que nós compramos no mercado, você pode ler a tabela de ingrediente. A primeira farinha é a farinha de trigo integral e o segundo ingrediente é o glúten. Porque só a farinha de trigo integral não vai dar maciez, não vai dar rendimento. E aí eles colocam o glúten como segundo ingrediente para ter esse efeito. Aí o que acontece? Você acaba inflamando o seu metabolismo muito devido a esse acréscimo a mais do glúten. Então a farinha já tem essa modificação e eles colocam ainda mais para dar esse rendimento. Então pode ser consumido sim, mas tem que ter, né, uma moderação. Hoje em dia nós temos pães que não tem esse acréscimo de glúten, então isso é mais interessante, mas é sempre importante estar olhando lá a tabelinha dos ingredientes. Fechado? Um grande beijo.